Só ajusta aí, né, a posição aí para eu lhe ver Peraí, tá? principalmente a cabeça, né? Essa é a Peraí. primeira aula, é normal, a gente tem que fazer ajuste de áudio, ajuste de vídeo. Agora sim, perfeito. Tá, Ok. na primeira aula tem esse primeiro momento, né, de estar se conhecendo, de saber qual é a proposta, né? Ou seja, Sei. qual é o objetivo da gente passar aqui 3 meses, né? Então, uma vez por semana, a princípio, 10 da manhã, toda terça-feira, a gente vai Uhum. encontrar, né? Teremos aqui 10 sessões Sei, de professor. 30 minutos aproximadamente, né? Então, você sabe qual é a nossa meta? Professor, a minha finalidade de ter comprado o curso é porque eu estou precisando voltar a estudar. E eu fiz o concurso esse ano, só que eu não fui muito bem. E eu disse, cara, tem alguma coisa, porque eu estudei muito e praticamente não retive praticamente nada. Eu sempre fui um bom leitor. Agora, não tão bom como o senhor. Não tão rápido também. Até porque eu não tinha compreensão, tinha que voltar a ler de novo, reler de novo, para ter compreensão do texto. Essa é a minha maior dificuldade. Então, essa foi a minha intenção, voltar a estudar, para reter, para guardar mais aquilo que eu estou estudando. Então, ou seja, eu pretendo não só fazer essas 10 aulas, mas que o senhor seja meu mentor, para que a gente possa Então, deixa eu lhe desenvolver. explicar exatamente como é que funciona. Entende? Uhum, Uma pessoa lê uma página entre 3 a 5 minutos. uhum, Quando eu falo ler, eu falo assim, né? Se eu fizer, por exemplo, 10 perguntas, ela uhum, conseguir lembrar pelo menos 7. Então, significa que ela vai ler, como você disse aí, várias vezes, correto? certo. Então, a primeira coisa que a gente faz quando começa uma mentoria é descobrir isso, descobrir assim, Uhum, como é que está a leitura, a minha velocidade, o que sei. que eu memorizo, por exemplo, quando eu termino, né, a leitura de um texto, quando eu fecho a leitura de uma página, né? Uhum, Esse é o primeiro momento, tá? Então, a ideia, a primeira ideia é essa. sei. Então, você diz assim, eu, não, eu leio muito e tal, mas não tive uma boa retenção. Quando não há retenção, não há leitura. Tem muita gente que diz assim, estou lendo um ótimo livro, li inclusive 3 livros esse mês. Eu já fico arrepiado, né? Que é fácil sim você descobrir, né, se ele leu ou não. Você pergunta assim, por exemplo, e como é o nome do livro? Raramente a pessoa, né, se lembra do nome todo. Se você perguntar, e o autor? Aí piorou. E se você perguntar a editora, pronto, aí a pessoa já até desiste do que ela estava lendo, para até de ler, tá? Então a maioria tem muita dificuldade mesmo, não é só você não, tá? Hoje o Brasil enfrenta um problema de analfabetismo funcional. O governo federal acha que aqui é a Finlândia. Na Finlândia, os alunos não precisam fazer prova e ninguém reprova, não, né? Aqui não. Aqui as pessoas, né, os nossos alunos, não têm a disciplina de um aluno da Finlândia. Então aqui a gente tem que fazer prova, tem que reprovar, e se for o caso, ficar vários anos. Só que é muito caro para o governo manter um aluno trirrepetente. Um aluno que reprova um ano, reprova outro, depois passa no outro, reprova mais um. Ou seja, ao invés dele completar o ensino médio em 8 anos, ele leva 15, né? Então ele resolveu arreganhar, então hoje ninguém mais reprova. Faz a prova ali só por fazer mesmo, né? Então, isso está criando, né, no nosso país o analfabetismo funcional. Você olha para a palavra cachorro, mas se eu disser que o cachorro, né, né, foi, né, à loja e mordeu o Pedro. Então, e fizer uma análise sintática, você se perde. Não vou fazer isso agora com você, mas é um dos assuntos da nossa aula. Ou seja, Uhum, se eu juntar 5, 6 palavras, você já não entende mais.
Então, quer dizer, se eu falar uma por uma, você sabe o que é. Mas se eu formar uma frase e pedir assim, explique ou escreva agora 20 linhas, é a redação, aí a pessoa já não se desenvolve, né? Por quê? Porque a pessoa aprendeu, ela foi alfabetizada. Então, ela não aprendeu a ler, ela aprendeu a reconhecer as palavras. Então, nesse curso aqui, nós vamos aprender a ler de verdade. Ou seja, uma pessoa, ela lê cento e poucas palavras por minuto com uma compreensão de 15% a 25%. Tá? Então, qual é a nossa meta? Por que eu perguntei isso? Porque a mentoria permite que você leia pelo menos 1.000 palavras por minuto, ou seja, entre 5 a 10 vezes mais rápido em relação ao que você lê hoje. Sei. Tá certo? Certo. Então, é o primeiro passo. Então, esse é o nosso objetivo mínimo. Não é, será que eu vou dar conta? Não, é o mínimo que você precisa chegar. E para que isso aconteça, é uma vez por semana, tem semana que você não pode, tem semana que talvez eu não possa, então, em média, essa mentoria leva 3 meses. Tá? Então, nós vamos fazer uma avaliação com você agora, já sabendo que é o ponto inicial. Não tem como você chegar em lugar nenhum sem saber onde você está. Você pode me ligar e dizer, professor, estou perdido, me ajuda. Tá, onde é que você está? Não sei. Não tem como te ajudar. Como é que eu vou te achar? Não é? Até aquele cara que fugiu da penitenciária americana, para ser encontrado, deu trabalho. Não é? E eu não vou muito longe aqui, não. Não sei se você é aqui do Distrito Federal. É só daqui da Paraíba. Teve um rapaz aqui que teve uns problemas aí, saiu fugindo aí pelo meio das caatingas aqui, e ficou muito tempo para a polícia achar. Então, se você não sabe, se eu não sei onde você está, é muito difícil de caminhar junto. Então, você vai pegar aí um PDF chamado Textos para Avaliação. Vamos fazer esse teste? Vamos. É a página, se não me engano, aí no seu caderno, a 22 da apostila, tá? Página 22. Então, se você localizar essa página, você me avisa aí o nome do texto. Não, é método de estudo, porque tem o contador da apostila e tem o contador do computador, né? Aí o computador vai contar a capa, o índice, a contracapa. Espera aí, tá? Mas ele está em ordem alfabética, né? Qual o nome do texto? Método de estudo. Tá. Você vai ajustar a sua tela em 75% para poder enxergar o texto todo, sem ter que, durante o teste, fazer a rolagem, né? Então, é muito fácil fazer. A gente está usando esse texto, mas pode ser qualquer texto. Você pode pegar um livro qualquer texto, tá? Encontrei. E aí, uma vez que você encontrou esse texto aí, ele tá inteiro, ele está fechado na tela? Ele está inteiro. Tá. Então, aí é simples, ó, marca-se 1 minuto. Se você, por curiosidade, quiser fazer outro teste depois, né, você coloca o timer, o temporizador, que aí você não precisa ficar olhando, né? Ele vai apitar. Mas como eu estou aqui me ajudando, eu vou ligar o cronômetro, tá certo? Bom. Mas se você quiser fazer outros testes depois, você usa o temporizador. Quando eu disser valendo, ainda não, né? Você vai ler tentando entender. Tá bom. Quando acabar o tempo de 1 minuto, eu vou avisar, ó, acabou. E você então vai me dizer onde você parou. Tá certo. Pode acontecer de você concluir, né, e sobrar tempo. Aí, nesse caso, você tem que reler. Tá bom. Tá certo? Tá bom, professor. E caso sobre tempo, né, você vai triler. Mas, geralmente, as pessoas leem uma vez e um pedacinho, ou às vezes deixam um pedacinho sem ler. Tá? Essa é a média aí de mais de 1 milhão de testes que eu já fiz em auditórios, né? E 22 mil horas como essa aqui que a gente está tendo agora.
Tá bom, professor. Preparado? Você tem papel e caneta fora o teste? Sim, sim. Então, atenção, começa. Tempo esgotado. E aí, deu para ler? Não deu para ler? Como é que foi aí? Professor, para ler. Deu para ler tudo? Você releu alguma coisa? Eu li, aí eu já estava no terceiro parágrafo. Você parou em qual palavra? Eu parei na palavra objetivas. Objetivo. Se você for fazer esse teste num livro, claro, você leu a página e vira, né? Uhum. Mas como é um teste modelo, aí nesse caso você releu, tá bom? Uhum. Então você vai agora minimizar a tela. Minimizar? Você não pode mais olhar para o texto, Tá. Peraí. tá? Se você fizer isso num livro, você vai pegar um marcador de página, né? Vai fechar o livro. Uhum. E aí agora, né, vou fazer 10 perguntas sobre o que você leu. Nós temos um aplicativo com inteligência artificial que lá você tem O senhor me deu o link. testes, tá? O senhor me deu o Que link. vai ser Uhum. inserido esse mês. Aí Uhum. você vai ler o texto, quando você clicar, vem as perguntas, quando você clicar, que acabou, ele vai dizer quantas palavras por minuto você leu e quanto que você memorizou. Caramba, É bacana, né? caramba. Isso é só um dos módulos do app, nós estamos no avançado, né? Aí esse Uhum. mês entra o módulo Master e o bloco de teste, depois inglês, espanhol e assim por diante. Que benção, professor. Tá? Então, primeira pergunta, você não vai anotar a pergunta, só a resposta, para a gente Tá. ganhar tempo. Tá? Então, você vai escrever assim no papel, assim, ó. Primeira avaliação. Você não pode perder isso, em hipótese alguma. Tá? Nós vamos precisar disso, certo? Aí você vai escrever assim, ó. Número 1. Tá. Você ainda se lembra do título? Método de estudo. Então, escreva aí, método de estudo. Então, isso lhe dá, né, lhe dá um ponto. Está correto. Uhum. Número 2, tem uma frase entre aspas. Escreva aí, número 2, né? Depois nós vamos corrigir, né? Vamos contar a pontuação. Qual era a frase? Aprender a aprender? Aprender a aprender era a frase. Escreva aprender a aprender. Você tem mais um ponto. Número 3, quem gosta de usar ou falar essa frase? De acordo com o texto, né? Claro, 4 profissionais foram selecionados. Uhum. Professores, Escreva aí, professores. Quem mais? engenheiro, Escreva engenheiro. Quem mais? escritores. Escreva escritores. Já vi que você não sabe, está chutando, né? Então, desses 3, o único que está na lista era professor, também Uhum. tinha pedagogo, né? Educador, e o texto diz até empresário. Então, É. de 4, como você acertou uma, você ganhou 0,25.
Ok, pergunta número 4. Né? Então, no segundo parágrafo, o texto vai falar sobre os alunos. O que os alunos falam sobre estudar? É cansativo? Coloca aí, que é cansativo. Você não está errado, só não está de acordo com o texto, né? Os alunos reclamam que estudar é muito difícil. Então, você vai colocar um X, certo? Certo. Número 5, ele cita o texto 3 dificuldades. Segundo o autor, são as mais populares entre as dificuldades. 3 dificuldades. 3 dificuldades. 3 dificuldades. Eu não me lembro, professor. Deixa um traço. Quando não lembra, sempre que fizermos um teste, você vai perceber que nós vamos fazer durante essas 10 aulas vários testes, né? E aí você vai medir, né, a evolução, tanto da velocidade quanto da memória, certo? Certo. Número 6 agora, para estar motivado para estudar. Está motivado, eu preciso ter. Isso está no terceiro parágrafo. Foco e disciplina? Coloca aí, foco e disciplina, foi um bom palpite. Não está errado, só não está no texto. Você vai colocar um X. O texto fala que nós temos que ter metas. Meta, né? Né? Tá. Pergunta número 7 agora. 7. 7. E para vencer a preguiça, a indisposição para estudar? Para vencer a preguiça? Ele fala, né, que a gente tem disposição, né? A leitura fica sempre por último, a gente procrastina a leitura, não é verdade? Aí E qual é a ele dá pergunta, uma então? dica, diz que é possível vencer isso. Disposição? Para vencer a indisposição, claro, tem que ter disposição, lógico, né? Mas como é que eu vou ter essa disposição, né? Deixa um traço, é melhor, né? Com Ele força de diz que você vontade. tem que ter hábito de leitura, né? Ler todo dia no mesmo lugar e no mesmo horário, né? Número 8, no último parágrafo, ele diz que a leitura é uma grande oportunidade para Eu não me lembro, professor. deixa um traço, desenvolver a inteligência, diz o texto. Número 9, lá no rodapé diz de onde ou qual foi o livro que eu tirei esse texto para colocar nessa apostila. Professor, quer o nome do livro? Sim. Não lembra, deixa um traço. O nome do livro é Aprendizagem Acelerada. Aprendizagem acelerada. Pergunta de número 10, deixa um traço. Põe aí. 9, deixa um traço. Tá? Você vai arquivar esses testes sempre no mesmo lugar, né? Primeiro teste, segundo teste, terceiro teste. 10ª pergunta, né? Quantas palavras tem o texto que você leu? 169. Escreve aí, 169, você tem um ponto. Tá, então quantos pontos você fez? Professor, eu fiz 1, 2, 3,5. Acho que não. Aí eu vi que o problema agora é com a matemática, não é mais leitura, né? Se eu não me engano, teve uma que você fez 0,25 e duas você fez 1. A número 10 eu errei? A número 10 tem um ponto. A Sim. número 1 você acertou 1 ponto, 2. E a número 2 também. Ah, então você tem 30, 3 pontos, né? Sim. 3,2,5. Tá. Então dá Dá 3. 32,5%. Então escreve aí, compreensão, 32,5%. Está na média.
Mas observe que você lembrou o quê? Um detalhe no rodapé e o título, praticamente. Foi. O texto em si, O praticamente texto não. em si, nada, né? Uhum. Ou seja, você lembrou alguns detalhes, né, do que é o texto, o nome do texto, a primeira frase, a primeira linha que você leu, né? E lá o que Uhum. estava lá no rodapé. Então, a gente considera a leitura dinâmica a partir de 70%, ou seja, o dobro do que você fez agora, tá? Então, vamos calcular a velocidade. Você leu o texto todo, 169 palavras, correto? Certo. Sempre que você for calcular a velocidade, você vai fazer isso. Então, você marcou 1 minuto, nós vamos contar quantas palavras eu li em 1 minuto. O nome disso é PLM, ou seja, PPM, palavras por minuto, correto? Uhum. Tá, então, Certo. você disse que releu até o terceiro parágrafo Isso. e parou numa determinada palavra, correto? Repeti-las. Tá, então me diga aí, ó, a, o título, né? Vamos aprender a calcular em leitura dinâmica. Tem um critériozinho, tá? É uma convenção. Você pode Tá. adotá-lo ou não, tá? O Tá. título tem quantas palavras? O título Sim, tem 3. 3, ó. Método já com um acento, Uhum. uma. D, 2. Estudo, 3. Uhum. Tá? E na frase aprender a aprender? 3. Então, a princípio, seriam 3. Só que na leitura dinâmica a gente conta ponto, vírgula, aspas, parênteses, interrogação, exclamação, reticência, ponto e vírgula. Tudo isso, Então, nesse professor. caso, então, teria Então, seja, então, em vez de ser 6 palavras, daria aqui na 9, frase né? aprender a aprender, considerando o que eu falei, ao Então, invés de seja, 3, tem daria quantas? 5, né? Daria 6. Uma 6, aspa, né? daria 6. Aspas, uma, aprender duas, a 3, aprender 4, outras aspas, 5, ponto final, 6. Sim. Não é? Então, quantas você releu? Calcula aí. Então, Então, da seja, palavra método até a palavra objetiva. então, vamos lá. Vai contando aí, tá? Então, isso é muito importante, né? Porque quantas palavras eu li? Então, baseado no que você leu, eu garanto que nas 10 aulas você vai passar de 1.000. Eu tenho aluno que lê 2.000, 3.000, 4.000 palavras por minuto, com compreensão de 80%, 90%, né? E você não foi mal, não, você foi bem. Você leu, quase que completou a segunda leitura. A compreensão, apesar de ter sido superficial, ficou dentro da média, né? Que é de 15% a 25%. Você ainda tirou 32,5%. Quanto Então, deu? deu 70, professor, mais 169. Isso, então dá 300 e... Aliás, não, 200 e... Ó, tá aqui deu 13. 239. e 39. Isso, 239. então 239 é a tua velocidade, não foi ruim. Então você vai escrever grande aí, tá? Ó, teste inicial, 239 ppm, que às vezes eu pergunto, a pessoa não acha no caderno, né? É bom Uhum. você usar sempre o mesmo caderno, a maioria perde esse caderno, tá? 80% perde o caderno. Eu pergunto, como é que foi seu teste inicial? Só não sei, perdeu o caderno, deixei na casa da sogra, o cachorro pegou e rasgou. Eu dei para minha filha, ela foi brincar com o caderno, deixou cair dentro do balde d'água. Então, esse é o teu roteiro, é o teu manual. Não estamos numa mentoria, né? Essa Tá bom. mentoria, ela tem por objetivo, né, transformar sua capacidade de ler. Se Tá. isso for importante para você, vai fazer grande diferença. De repente, você é o Neymar e está, né, pouco se importando com livro, né? Uhum. A não ser que você esteja no banheiro e não tenha papel.
aí talvez ele vai servir. Mas no nosso caso, e no seu, por exemplo, também, a informação vai ser muito importante, correto? Correto, professor. Tá, então 239 é o teu ppm, 32,5% é a sua compreensão. Agora Tá. vamos para o dever de casa. Peraí, viu? Deixa eu botar aqui. 32% E meio. e meio. É importante esse meio aí. É a tua Compreensão. compreensão. Tá, então entendendo que nós vamos passar de 1.000, você vai na mentoria em 10 aulas quintuplicar a velocidade, considerando que eu só considero, que eu entendo que leitura dinâmica é acima de 70, você vai no mínimo dobrar a sua compreensão, certo? Certo. Então, dentro desse processo, você vai dobrar a compreensão e quintuplicar a velocidade. É muito diferente você fazer uma aula em grupo, você assistir às videoaulas e Uhum. você estar aqui comigo ao vivo, entendeu? É bem diferente, tá? Verdade, professor. E esse mês, por conta do lançamento do aplicativo, eu coloquei assim num valor simbólico, né? Uhum. Geralmente, esse mesmo processo aqui é 1.490. Então, nós ainda temos algumas vagas aí no valor promocional, tá? E mesmo se fosse 1.490, não é nada, né? Professor, eu quero até lhe agradecer pela confiança, do senhor ter permitido assim, eu pagar no Pix em 2 vezes, confiar, liberou o aplicativo para mim, para eu dar uma olhadinha, mesmo sem Claro. saber. Eu quero lhe agradecer muito, tá, pela confiança. E eu quero aprender. Eu quero E eu aprender. gosto, eu tenho muito aluno na Paraíba, tá? Já fui muitas vezes em João Pessoa, em Caruaru, né? Caruaru é Campina Recife. Grande, desculpa, Campina Grande, né? Que é na Engana, Paraíba. bem pertinho de E uma fui pessoa. também em Patos. Patos também é Paraíba. Isso, é sertão da Paraíba. Pronto, já fui também em Patos. Em Nessas Patos. 3 cidades eu já dei Da, aula. da onde eu Ok. estou, da onde eu estou para Patos, dá 5 horas de viagem de carro. Você está em qual cidade aí? Eu estou aqui na capital, João Pessoa. Ah, João Pessoa, já fui muitas vezes. Muitas vezes. Uhum. Ah, então nós vamos ali naquele Tambaú, né? No Hotel Tambaú. Tambor. Fiz muitos Uhum. eventos ali, tem um ótimo auditório ali. Tá Uhum. bom, espero que em breve eu esteja aí novamente. Mas vamos Tá lá. bom, professor. Você, primeiro dever de casa, número 1. Olha como é simples e você vai ficar impressionado. Nós vamos transformar a sua leitura de uma leitura passiva para uma leitura ativa. A maioria lê e fecha o livro, certo? Certo. Então, número 1, você vai escolher um livro. Não é qualquer livro. Estou aqui, por exemplo, com um livro do Piero, né? Ele até autografou, fiquei muito contente, né? Uhum. É um devocional, achei fantástico, né? É um livro que, inclusive, daria para usar perfeitamente nisso que eu estou te explicando aqui. Muito bonito o livro, capa dura, né? Tá, Uhum. então, você vai escolher um livro, não pode ser qualquer livro, Tá, tá? tá Não bom. pode ser qualquer livro. Então, escolheu o livro? Escolhi o livro. Número 2, ler durante 10 minutos. Então, durante 10 minutos, você vai ler sem interrupção. 10 minutos? Você vai ler. Ler, 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 ler. Aí você vai pegar um marcador de página, eu estou sem o meu aqui agora. Você vai pegar um marcador de página, eu parei aqui. Você vai marcar onde você parou para continuar no dia. É todo dia. Tá, marcou, fechou o livro. Certo? Número 3. Uhum. Explicar sobre o que você leu em voz alta. Em voz alta. Tem gente que me enrola. Professor, eu pensei no que eu li, serve? Não, está escrito o que lá? Ah, eu não anotei, não. Então, anota de novo, vamos fazer a mesma coisa. Aí eu mando voltar, né? Volta na próxima. Então, lê, agora, explicar em voz alta, 5 minutos. Você vai ligar timer, tá? Ó, você vai ligar lá a sua função relógio. Você vai lá na função relógio, temporizador. Marcou 10 minutos? Marcou. Agora marca 5 e liga.
que eu li? Você começa a falar. Eu li que o Joãozinho foi lá, plantou um feijão mágico, e aí esse feijão transformou numa árvore, e aí essa árvore, o Joãozinho era muito curioso, começou a subir nessa árvore, encontrou um gigante. Não tem essa história aí? Uhum. João do pé de feijão? Tem, sim. Tá. E aí você, durante 5 minutos, vai ficar falando. Esses 5 minutos vai parecer uma eternidade. Tá? Você vai falar, vai repetir, vai resmungar, vai cantar Eduardo e Mônica, que é a música mais comprida, né, do Legião Urbana, entendeu? E aí não vai acabar os 5 minutos. Então, você vai ter que estar a falar. Nos primeiros dias, talvez você não consiga explicar 5 minutos sobre o que você leu em 10. Tá? Só que isso vai fazer com que o teu cérebro entenda que você, depois da leitura, precisa daquilo que foi lido. Você vai quebrar um ciclo vicioso, que é o de fechar o livro e guardar. Que é uma coisa de O ler aqui cérebro e vai colocar entender assim, que né? toda vez que você abrir e ler, quando você fechar, você precisa daquilo à sua disposição. Ou seja, após a leitura, tem que estar na ponta da língua. Eu preciso do que eu li. Que a maioria hoje parou de ler justamente por isso. Que ele gasta 15, 20, 30 horas para ler um livro e correndo o risco de, ao concluir a leitura, não lembrar nem o nome do autor. Né? Então, essa é a primeira tarefa. São 10 minutos lendo, 5 minutos explicando. Você vai fazer isso a semana toda, 10 minutinhos, né? Mais 5, 15 por dia. E a gente volta na próxima terça, nesse mesmo horário. Tá bom. Quer dizer Tá? que essa